Irmãos, é com grande alegria, né, que nós nos reunimos mais uma vez para adorarmos o Senhor nessa noite. Eu queria só compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração, algo que eu já tenho lido durante esses dias e na busca, Senhor, o que falar, o que fazer, o que dizer, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E que essa palavra gere em nós vida, gere em nós a vida do Senhor Jesus, e que nós estejamos atentos ao que Ele tem a nos ensinar. Quero dizer que antes de chegar até aí, chega aqui primeiro, tá? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, do 53 ao 58. João 6, 53 ao 58. Nos diz assim: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse texto por si só não precisava nem dizer mais nada. Aqui nos dá uma ideia, e que eu acredito que seja fato, é o Senhor Jesus se revelando a nós, em quem pela fé nós temos vida e em quem jamais teremos fome. Porque Ele mesmo diz ali: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse texto é tremendo, irmãos, ele é muito profundo. Se nós entrarmos em detalhe nele, ele é tremendo mesmo. Nós precisamos da revelação do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para nós entendermos a profundidade desse texto, o que ele realmente tem a dizer. Nesse texto, o Senhor Jesus se coloca diante de nós, em quem pela fé nós temos vida e em quem nós jamais teremos fome. E nós precisamos, irmãos, com muita humildade, com muito quebrantamento, buscar do Senhor que Ele nos dê a graça para termos a sabedoria e o conhecimento dessa verdade. Como diz lá em Efésios 1,17, que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Porque se nós não tivermos essa revelação, vai ser apenas no texto que nós vamos ler. É tão bom, né? É tão lindo, é tão interessante, mas ele é muito profundo. Ele nos traz algo muito pessoal da vida do Senhor Jesus. E eu acredito que no coração de Deus, o desejo dele é que nós tenhamos a revelação do seu Filho, como nós lemos no texto acima, né, em Efésios. Porque na realidade, irmãos, é isso que realmente importa, é isso que realmente vale a pena, e é isso que é crucial para as nossas vidas, pois Cristo é a verdade e nele temos tudo. Em João 6,35, ali diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui, nós sabemos assim, levando para a nossa vida no cotidiano, o pão nos dá a ideia de alimento, não é? Nós levantamos, comemos o pão pode ser generalizado, todas as refeições, digamos assim, que sacia a nossa fome, não é? Mas ele nos sacia temporariamente, não é? Tomamos café da manhã, no almoço nós já estamos com fome, e assim vai sucessivamente. Então o pão nos dá a ideia de saciedade. Então nós comemos para matar a nossa fome. Mas a ideia aqui de Jesus como o pão da vida é aquele que nós, quando comermos dele, jamais teremos fome. Em outro texto diz que, beber dele jamais teremos sede. Porque ele é desde o início, ele é eterno, e aquele que se alimenta dele jamais terá fome. Porque como o pão, ele pode alimentar a todos. E o pão que ele nos oferece é o alimento da vida. É ele mesmo. Porque ele é o pão que sustenta o nosso espírito. Esse pão é ele mesmo, o pão vivo que desceu do céu. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está falando sobre relacionamento e intimidade. Porque entre dar e receber, tem uma diferença muito grande. Quando ele alimentou a multidão ali, que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele deu aos discípulos para que distribuíssem. Ele deu o pão para alimentar, para matar a fome. Mas foi um alimento temporário. Saciou a fome deles no momento. Mas quando ele diz, eu sou, ele é manifestado em nós. Então, ele manifesta em nós tudo o que ele é. Quando ele deu o pão para a multidão, foi passageiro, saciou a fome deles no momento. Mas quando ele é, isso é permanente, é para sempre, é algo eterno. Porque ele é desde sempre e ele sempre existiu. Deus tem vida em si mesmo. E ele concedeu ao seu Filho Jesus Cristo. Como nós vamos ler lá em João 5:26. Ele testifica isso. João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, sem fermento. No caso, o fermento dá uma ideia de pecado. Ele se fez pecado por nós. Cristo é o Cordeiro Santo, sem mácula, e nós, podres e imundos pelo pecado, deformados pelo pecado. Ele recebeu a condenação que era nossa. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele recebeu toda a culpa e sofrimento que era para nós. Nós é que merecíamos sofrer, como nós já temos aprendido ao longo dos anos. Temos visto na palavra do Senhor, o Senhor tem revelado isso a nós, porque aquela cruz era para nós, e Ele padeceu ali pelos nossos pecados, porque Ele não tinha pecado, mas foi por nossa causa, foi por amor a nós que Ele se entregou ali para que nós tivéssemos vida nele. Nós sabemos que no deserto o Senhor sustentou o povo com maná por 40 anos. Todos os dias, nós vemos lá na história, quando eles saíram do Egito, todos os dias o maná caía do céu. Todos os dias aquela porção. E assim também, irmãos, nós temos que ter consciência que Ele é o pão vivo que nos alimenta. Todos os dias, de acordo com as nossas necessidades. Ele deu a sua vida e a sua morte é a nossa morte. A morte da nossa natureza pecaminosa que nos separava de Deus. Ele é o nosso mediador. Somente através dele fomos reconciliados com Deus. A sua morte foi eficaz. Ele se deu por nós. A sua morte foi o suficiente. Foi eficaz. Deus aceitou o sacrifício. Nós sabemos que quando ele sustentou o povo ali no deserto, 40 dias,
ou 40 anos, né? Todos os dias. É interessante que eles não podiam guardar o maná, né? De um dia para o outro. Tinha uns que eram teimosos e guardavam, né? Mas por quê? Era uma... Eu penso assim que era um cuidado do Senhor. Era um amor, aquilo fresquinho, era todo dia se alimentando. Como é gostoso um alimento fresquinho todos os dias, não é? E assim, irmãos, tem que ser a nossa vida com Ele. Nós temos que receber a vida dele dia a dia, o alimento dele diário, dia a dia, porque é isso que faz a diferença em nossa vida. Nós precisamos ter isso em nós, termos essa consciência. Mas, às vezes, eu me deparo assim, e eu penso que nós temos que nos perguntar se Ele é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta dia a dia, o nosso espírito, por que ainda estamos famintos? Por que ainda nós vemos em cristianismo que tem um Jesus superficial que só dá bênçãos? É a pequeneza da nossa fé. Resolve problemas, Jesus que cura, dá um bom emprego, dá uma boa casa, faz feliz um casamento, faz prosperar os filhos. Por que nós vemos ainda um cristianismo assim? Onde buscam-se coisas e não um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Nós temos um grande exemplo. Paulo considerou o seu conhecimento como um refúgio, lixo, diante da excelência de Cristo. Isso ele nos fala lá em Filipenses 3:8, que diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu creio que Paulo teve essa revelação profunda desse texto que nós lemos, porque esses dias ainda o pastor comentou, né, na mensagem, que Paulo não era qualquer um, né? Nós sabemos que Paulo não era uma pessoa qualquer. Ele tinha estudo, ele era, né? E ele considerou tudo isso como refúgio, como lixo, para ter a excelência de Cristo. Ele sabia qual era a fonte que realmente ia fazer a diferença na vida dele. Não era o conhecimento dele, não era o que ele tinha, mas sim Cristo. E eu creio que hoje ainda nós sentimos como famintos. Ainda a gente vê muito esse cristianismo ainda que me dá, só buscando para si, porque nós não tivemos essa revelação ainda da pessoa do Senhor Jesus. Porque eu acredito que o dia que nós tivermos, nós teremos a ousadia de dizer como Paulo disse nesse texto. Será que hoje a gente teria condições de dizer isso? Considerar tudo como refúgio, como nada, como lixo? A nossa profissão, nosso salário, a nossa casa, nosso casamento, nosso marido, nossos filhos, a nossa saúde, tudo. Às vezes, eu me pergunto se nós estamos tendo essa revelação em nossa vida, que Paulo teve. E o que diz lá em Efésios 1:7: consideramos mesmo tudo como refúgio diante da majestade de Cristo? Ou achamos que temos em nós coisas valiosas a qual nós não abrimos mão? Existe uma controvérsia, porque nós fomos ensinados a sempre a buscar, orar, viemos de lugares fazer campanha para receber isso, para aquilo, e etc, etc.
Não está errado, não estou dizendo, não está errado nós orarmos, buscarmos, colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos sonhos, porque isso Ele requer de nós, que nós confessemos a Ele. Não estou dizendo nesse sentido. Mas o sentido é que às vezes a nossa vida gira em torno disso. Às vezes nós vamos orar, nós só pedimos. Guarda o periquito, papagaio, a casa, isso, aquilo, fulano, beltrano. Mas às vezes nós não buscamos realmente a pessoa de Cristo, a verdade dele, a vida dele. Muitas vezes nós não vamos com aquela sede de falar: Senhor, se revela a mim, sacia-me de ti, ganha-me para mim cada vez mais, que eu diminua e que o Senhor cresça, que não seja a minha vontade, mas seja a sua. E a Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente faz ao contrário, nós buscamos as coisas. Lá em Deuteronômio diz que se nós andarmos, obedecendo os estatutos e tudo mais, ali tem as regras, as bênçãos nos alcançarão. E às vezes a gente faz ao contrário, a gente busca as coisas e não a Cristo, sendo que nós temos que buscar primeiro a Cristo e as outras coisas serão acrescentadas. Porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos. Irmãos, o Senhor que temos no céu, Ele é real. Ele é um Senhor onipotente, que tem um amor insondável, uma sabedoria infinita. Seus recursos são inesgotáveis. E é um Deus que tem ouvidos atentos para as nossas petições, as nossas necessidades. E as mãos dele estão abertas para suprir as nossas necessidades. E Ele tem um coração cheio de amor. E esse pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, é tudo que precisamos. E na medida exata a cada necessidade, nem mais nem menos. Ele é a nossa paciência quando precisamos. Ele é a nossa mansidão quando precisamos. Ele é a nossa força quando estamos fracos. Ele é aquele que nos encoraja quando a fé titubeia diante de uma circunstância. Então, Ele é tudo. E lá em 1 Coríntios 1, 29, versículo 30 e 31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, versículo 30 e 31. Ali fala, olha o subtítulo do texto: Valores de Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que seja glória, glorize no Senhor. Aqui está dizendo que Ele é nosso, Ele é um tudo tão completo, que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação e Ele é a nossa redenção. Ele é a fonte inesgotável de tudo o que precisamos. Por isso Paulo tinha convicção de que ele não precisava saber de mais nada, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Porque ele sabia a preciosidade que é o Senhor. Ele sabia. E um homem que passou por tudo como Paulo passou, chegar a esse ponto, ele não se importava se ele estava preso, se ele estava apanhando. Ele sabia que morte ele teria. Ele não estava se importando com nada. Ele só queria saber de Jesus Cristo e esse crucificado. Ele é tudo em nós, e o que precisamos é ter uma vida de entrega diária e levar a nossa cruz negando a nós mesmos, para que a sua vida se manifeste em nós. Nós temos ouvido já por um longo tempo
sobre o negar a si mesmo, ter uma vida de cruz, de renúncia, dia a dia e seguir o Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos, de uma entrega total, todos os dias. Não é hoje eu me entrego, amanhã eu faço o que eu quero. Agora de manhã eu me entrego e à noite eu vou fazer o que eu quero. Não. Todo momento da nossa vida. Eu creio que quando nós começarmos a pôr isso em prática, de verdade, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita coisa. Ele é o nosso alimento diário e Ele pode nos sustentar a cada dia, saciar a nossa alma. Se tivermos Ele, nada nos faltará, porque Ele é suficiente para nós. Esse pão vivo não é como um pão cotidiano que pode alimentar, comemos e logo temos fome. Ele é o pão que nos sacia por completo. Nele não sentiremos fome, estaremos sempre satisfeitos. É aquela controvérsia, né? Triste na tristeza, né? Ok, triste, alegre na tristeza, forte na fraqueza, porque Ele vai ser o nosso tudo. Quando vierem circunstâncias adversas, Ele vai ser a nossa paz em meio à tempestade. Ele vai ser a nossa alegria no momento de tristeza. Ele vai ser o nosso tudo. Por isso, nele nós seremos totalmente satisfeitos, não sentiremos falta de nada. E outra coisa, a vida do Senhor Jesus em nós, Ele gera o desejo de ler a palavra, Ele gera em nós o desejo de orar, Ele gera em nós o desejo de estarmos aqui em comunhão com os irmãos, adorando e buscando o Senhor. Porque se isso não está acontecendo em nós, é porque nós estamos buscando alguém ou alguma coisa para nos satisfazer que não seja a pessoa do Senhor Jesus. Porque caso contrário, a nossa alegria é isso aqui, ó. É estar em comunhão com os irmãos e estar diariamente em comunhão com o Senhor. Porque quando nós começamos a não ter prazer nisso, algo está errado. Nós estamos buscando alguma fonte errada. E isso nós sabemos que é um grande perigo. É um perigo muito grande para as nossas vidas. Porque além de nos afastar da comunhão com o Senhor, ainda pode nos tirar o foco e nos conduzir por um caminho que pode nos levar para a morte eterna. Enfim, irmãos, nós temos tudo em Cristo. Ele é a fonte de vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu e nos alimenta cada dia nele. Ele é o único que pode nos dar a vida verdadeira. Nele somos satisfeitos. Em Colossenses 3:11 nos diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. E eu ainda completo: Ele é o pão da vida. E esse primeiro texto que nós lemos, vou repetir porque ele é um texto formidável. E aquele que do Senhor Jesus se alimenta, por Ele viverá. Nós teremos uma vida aqui de comunhão, de paz, estando nele, e nós teremos a eternidade toda com Ele. Nós temos a garantia da eternidade. E que o Senhor nos revele com muita profundidade esse texto. Que o Senhor traga essa revelação a nós. Que o Senhor desvende os nossos olhos, destape os nossos ouvidos. Que o Senhor abra a nossa mente. Que nós tenhamos um coração totalmente rendido e aberto. Porque essa palavra é palavra de vida. Esse texto de João é vida eterna. É a fonte da vida eterna, que é o Senhor Jesus.
Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não existe vida fora dele. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Temos a promessa, porque essa carne aqui nós vamos morrer. É fato. Hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a alguns anos, nós não sabemos, mas nós vamos morrer. Mas nós temos uma viva esperança estando em Cristo. É que seremos ressuscitados no último dia para a vida eterna com Ele. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Não tem trambique, não tem mistura, é puro. A vida do Senhor é pura. Não tem nenhuma sombra de variação, de dúvida, é pura. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É o vaso de barro contendo a joia preciosa, a pérola rara, a vida do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Pai que me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ele é o pão vivo do céu. Nós temos que nos alimentar dele para vivermos de verdade. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram lá e contudo morreram no deserto. Comeram, mas morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Nos alimentemos, irmãos, desse pão vivo que desceu do céu todos os dias da nossa vida. Porque somente através dele nós podemos viver eternamente. Somente através desse pão vivo nós seremos saciados e nós não precisaremos buscar nada, nenhuma fonte em alguém ou em algum lugar para nos saciar, porque ele é completo, ele é vivo, ele é eficaz, e estando nele nós teremos vida. Que esse pão vivo do céu se revele a nós a cada dia, e que nós nos apeguemos firmemente nesse pão vivo para sermos saciados cada dia. Que Deus abençoe a cada um.